And that's what God did. He changed himself from being Jehovah God to become one of us, that he might suffer, he might taste death, he might know what the sting of death was and take the penalty of death upon himself. E foi isso o que Deus fez. Ele transformou-se de Deus Jeová para tornar-se um de nós, para que sofresse, sentisse o sabor da morte, conhecesse como era o aguilhão da morte e tomasse a pena da morte sobre si. He laid aside his crown and his robe and became one of us.
Ele deixou de lado a sua coroa e o seu manto e tornou-se um de nós. He washed feet Glória a Deus. with Aleluia. the lowly. He dwelt in the tents with the poor. He slept in the woods and in the streets with those who were underprivileged. Ele lavou pés com o humilde. Ele habitou nas tendas com os pobres. Ele dormiu na mata e nas ruas com desprivilegiados. He became one of us, that he might understand us better, and that we might understand him better. Ele se tornou um de nós para que nos entendesse melhor e para que nós o entendêssemos melhor. Nós cumprimentamos e saudamos a todos os nossos amados irmãos e irmãs com boa noite no nome do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos aqui neste horário, nesse lugar, crendo que mais uma vez nós podemos ter o grande privilégio de nos assentar diante da mesa do Pai, alimentar da palavra verdadeira. Irmãos e irmãs, amados ouvintes, vocês que nos acompanham sempre, nós esperamos que Deus possa cada dia mais irradiar a luz em vossos corações. Nós estamos a passos aí de grande acontecimento, às portas do arrebatamento, e nós queremos sempre trazer uma palavra de conforto, de carinho, de ânimo, de dedicação para as vossas vidas. Nós esperamos que vocês possam acatar o que Deus está fazendo por vós. Deus, nesse tempo que estamos vivendo, tem está descendo cada dia em cada coração eleito através da unção, a possessão de Deus, ou seja, o batismo do Espírito Santo, vindo em prol de cada eleito, entrando nos corações, dando novidade de vida, dando novo nascimento, dando grande despertamento para o eleito. Então nós nunca cansamos de falar as mesmas coisas para vós, desde que elas são das coisas de Deus, porque o apóstolo Paulo diz que é segurança para vós. Amém? Graças a Deus, espero eu que mais esta ocasião Deus possa falar profundamente conosco enquanto nós estamos aqui diante da presença dEle. Nós poderíamos estar em qualquer outro canto que talvez nos satisfaria a nossa carne, os nossos olhos, os nossos desejos, né? Algo que alimentasse talvez o nosso bel prazer. Mas estamos diante de algo que é muito mais tremendo, muito mais puro, que é a Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Então eu espero que você tenha um bom momento conosco, para junto nós podemos cultuar, ouvir a palavra de Deus, meditar na Bíblia Sagrada, no que a voz de Deus tem para nós nesses dias, meus amados. Nós sabemos que um dia Deus cumprirá todas as promessas falando que Ele viria. Aleluias! E Ele primeiro enviou um mensageiro para nos vestir através da sua palavra, que é a roupagem da palavra, a qual agrada a Deus. Toda igreja, todo homem, toda mulher, toda moça que veste a palavra de Deus em si, a palavra viticada, está vestindo realmente a couraça de Deus, o que Deus quer que você vista para que Ele possa se agradar em você, tá bom? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo.
logo mais ao final nós estaremos orando pelos enfermos. Se você está aflito, você está necessitado, está angustiado, tem problemas no lar, problema no trabalho, na sua vida conjugal, irmãos, não desespere, aleluias, porque Deus está conosco. Deus envia a sua palavra e essa palavra temos todos os nutrientes que nós precisamos para a nossa vida espiritual. Ele tem a junta, fortificada, as medulas, direto pelo Espírito Santo de Deus. Então nós sabemos que Deus tem isso para nós. Basta nós recebermos isso, tá bom? Deus te abençoe, Deus te ajude, meu irmão, minha irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio vos falar mais uma vez deste amor inefável, o amor divino de Deus, tá bom? Quem também tem esse imenso prazer de vos cumprimentar é esse ministro, irmão em Cristo, Roberto dos Santos, que realmente todos os dias que estivermos aqui, ou mesmo fazendo transmissão pelo tabernáculo, esperamos que você seja sempre abençoado por Deus, tá bom? Hoje eu já estou com a minha Bíblia aberta aqui no livro de São Judas, livro de São Judas, capítulo 1, verso 3 a 5. Livro de São Judas, capítulo 1, verso 3 a 5. E o tema será decisão pela verdade. Aleluias! Decisão pela verdade. Enquanto você vai procurar a sua Bíblia, para acompanhar conosco, nós vamos ouvir mais uma faixa musical, tá bom? Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. No nome do Senhor Jesus Cristo, e todos vós sois bem-vindos a cultuar conosco. O dia que você desejar, o nosso tabernáculo aqui, Álvares Machado, está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, aqui no Jardim São Francisco, aqui em Álvares Machado. As nossas reuniões são todas as terças, às quintas e aos domingos. Aí na quarta-feira temos também esse culto especial através da live aqui, por esse meio de comunicação. Esperamos que o Espírito Santo nos abençoe, tá bom? No nome de Jesus Cristo, Deus abençoe. Quería saber
Amém. Graças a Deus, a cruz foi para nós uma garantia, né, de vida eterna, porque nesta cruz, foi morto o nosso amado Jesus, e logo ao terceiro dia, ele ressuscitou. Nós cremos no Cristo ressurreto. Então, se não fosse aquele ato da cruz, eu, você, meu irmão, minha irmã, meu ouvinte, meu querido, nós estaríamos todos perdidos, né? Mas nós louvamos e damos graças a Deus pelo aquele sacrifício bendito e benigno na cruz do Calvário. Graças a Deus. Vamos lá para a Escritura então, irmãos, anunciado, né? São Judas capítulo 1, verso de 3 a 5, e o tema será a decisão pela verdade. Amém? O apóstolo dizendo aqui: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Aleluia! Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, homens ímpios que convertem em dissoluções a graça de Deus e negam a Deus, único dominador e Senhor nosso Jesus Cristo. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que havendo o Senhor salvo o povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não criam. Amado Deus, abençoe agora a meditação das suas palavras em cada um de nossos corações. Pedimos a Ti, Pai, que o Senhor transforme nossas mentes de acordo com a Tua palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, meus irmãos, Deus sempre, Ele tem por validade a Sua palavra e sabemos que nenhum homem deve quebrá-la. Deus vai requerer da mão de todos aqueles que ouviram a palavra e não deram crédito a ela. Nós sabemos, infelizmente, que tem muitas pessoas, alguns já foi levantado para esse propósito, como Judas, como muitos outros, que chegaram a ouvir a verdade. Hebreus 6 diz que muitos, né, têm provado o alimento, né, e se fizeram participantes até da natureza, mas eles depois caíram e não pode ser outra vez receber a renovação pelo Espírito. Porque realmente tem pessoas que alcançam sorte, tem pessoas que acompanham. Quantas pessoas foram privilegiadas, vejam só, com as coisas de Deus. Por exemplo, quando Deus tirou os seus filhos de Israel da escravidão egípcia, a Bíblia diz que foi uma multidão com eles. E por certo, essa multidão foi alimentada também da mesma forma que o povo israelita foi. Veja bem, nós sabemos muito pouco sobre eles, mas Deus não alimentou o povo de Israel, deixou eles passarem fome. Eu creio que Deus cuidou de todos. E a Bíblia diz assim para nós que a chuva cai sobre bons e maus também. Deus não nega a chuva para a erva daninha, Deus não nega a chuva para o carrapicho, Deus não nega a chuva para o espinho, para o abrolho, e somente daria a chuva para o trigo, né? Para o feijão, o arroz. Então a chuva cai para todos. Assim como Deus também fez, né? Morrendo na cruz do Calvário, na pessoa bendita de Jesus, enviando a salvação a todos. Mas, por incrível que pareça, muitas pessoas não querem ser salvas. Eles se esforçam para ir para o inferno, se esforçam por se perderem, mas não querem receber a salvação. Mas nós louvamos a Deus que Deus tem os seus filhos, e em todos os lugares, em todas as dispensações, em todas as eras, Deus sempre teve os seus filhos, os quais pararam em prol da verdade. E Deus também sempre teve os seus mensageiros, Deus sempre teve os seus apóstolos, Deus sempre teve os seus patriarcas, os seus profetas, os seus juízes. Veja, para sempre trazer a palavra como ela é. Aleluia! Deus sempre vem de uma maneira especial para que o povo, quando o povo começa a ficar relaxado, quando o povo começa a voltar às fábulas,
quando o povo começa a voltar para o mundo, Deus sempre envia uma voz para tentar recuperar, para tentar restaurar as pessoas, para não cair no engano. E nesta era, justamente nesta era, quando era uma era caótica, uma era caída, uma era cega, uma era nua, e Deus tem enviado também um colírio para nós, para que seja vindo em nossos olhos, nós então podemos enxergar qual é a atuação de Deus e também qual é a atuação do diabo. Mas nós temos que sempre lembrar que Deus vela e cumpre por sua palavra. Deus não vem cumprindo nada através de argumento, através de sabedoria, por mais posicionado que possa aparentar estar, mas Deus vem através do cumprimento divino. Deus vem através da sua interpretação. Ele mesmo, na pessoa bendita do Espírito Santo, ele interpreta a sua palavra. Não precisa ninguém ficar curioso para tentar interpretar algo de Deus. Não. Deus mesmo, através do teu Espírito, ele interpreta a sua palavra. Mas eu agradeço a Deus que Deus sempre então tem enviado alguém para se parar na brecha. Lá no tempo do passado, Moisés parou na brecha do povo. Em todos os tempos foi assim. Meus amados, e agora não é diferente. O profeta diz na mensagem que estou irmão aqui, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. No final do parágrafo 9, ele diz assim: eu acredito em dizer a verdade. Veja só, eu acredito em dizer a verdade. Se o homem não puder falar a verdade para o povo, gente, então o que vai fazer? Nós temos que sempre falar a verdade para o povo, porque mais tarde ninguém vai falar assim: eu nunca ouvi. Não, Deus nunca chama o homem e a mulher a julgamento sem que primeiro tenha que advertir ele e mostrar para ele que realmente ele está no caminho errado, está fora da sua posição. Vocês devem dizer a verdade se vocês estiverem indo encarar a Deus ou encarar o inimigo. Você deve ser sincero. Gente, uma pessoa que realmente não tem nascido de novo, não tem cruzado o véu, ele nem mesmo pode pensar em querer encarar e vencer o inimigo. Porque ele sabe que ele não é sincero. E mesmo que se a pessoa tem todos os requisitos, ele não pode sair e querer pleitear, querer desafiar o inimigo. Você tem que ficar na sua posição. Você deve se colocar naquilo que Deus te posicionou. E as demais coisas ficam a cabo de Deus. Na hora certa, Deus providencia para você o que é necessário. Então nós sabemos que Deus quer isso de nós. Você deve dizer a verdade se você estiver indo encarar a Deus. Não adianta ninguém tentar vir com mentira, tentar fazer trapaça, querer ser alguma espertinho por aí, querer achar que Deus não está vendo essas coisas. Irmãos, Deus conhece até o seu pensamento, inclusive esse que você está pensando agora. Deus sabe o que você está maquinando, onde você quer chegar. E na verdade ele já viu isso antes da fundação do mundo. Antes de você ser criado, você ser gerado. Deus já sabia a cor dos seus olhos, a cor do fio do seu cabelo, da sua pele. Deus sabia tudo. Você sabe, está na fita magnética de Deus. Deus tirou uma foto de você. Você tem uma imagem de Deus lá com ele. Deus sabe de tudo. Deus não esquece das coisas. É por isso, meus amados, que nós temos que fazer por onde? Nos adequar, nos encaixar dentro da vontade perfeita de Deus. E nós temos uma decisão. Agora, decisão para quê? Pela verdade de Deus. Tem gente que decide pelo mal. Quando decide algo no coração de fazer contra alguém, ele vai e faz. Mas nós sabemos que nós precisamos decidir por Deus. Aleluia! O apóstolo Paulo decidiu por Deus, sofreu, foi caluniado, açoites. Veja bem, até ao ponto de ter decepado a sua cabeça. Mas tudo isso por Deus. Prisões e muitas coisas mais. Você deve dizer a verdade se você estiver indo encarar a Deus. E encarar o inimigo, você deve ser sincero. Não adianta querer fazer trapaça nem com o diabo. Não adianta.
Certa ocasião teve um lá que foi 2 na Bíblia, foi expulsar um demônio no nome de Paulo, do Deus que Paulo cria. O diabo falou, bem sei quem és Paulo, e bem sei que o Deus a Paulo serve. Agora vocês quem são? E avançou neles e a coisa foi feia para eles, né? Mas nós sabemos, irmãos, que esse Judas escrevendo à igreja, 33 anos após o Pentecostes. Agora, apenas para um tema que podemos chamar, eu vou ter, usaremos esta primeira leitura, a escritura, é um texto que eu quero usar, né? Muito familiarizado por todos. Ele tomou o texto dessa mensagem, Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Agora, se isso é verdade, que ele permanece como o mesmo ontem, hoje e eternamente, façamos uma decisão então pela verdade. Não vamos aceitar outra coisa a não ser Jesus Cristo. Mas também não vamos pegar aquele espírito emocional, estou com Jesus, não me abra. Aí tudo que vem, que está na Bíblia, só porque a vez não falou categoricamente que é. Mas se está na Escritura, a Escritura é Jesus Cristo. A Bíblia Sagrada é Deus. E Jesus Cristo é Deus. E se vem de Deus, você não tem que questionar a Deus. O nosso dever é obedecer a Deus. Ele vai falar para nós, bom servo e fiel, entra pois no gozo do Senhor, porque fomos obedientes à visão celestial. Não desobedientes, sempre obedientes, e Deus se agrada disso, né? Então, nós sabemos que Deus sempre faz assim. Agora, Judas escrevendo aqui, 33 anos após a inauguração da igreja de Éfeso, no dia de Pentecostes, ele diz, procurando eu escrever-os com toda diligência, com todo cuidado. Gente, os dias são maus. Somos diligentes em falar isso. Por isso temos que viver uma vida justa, uma vida de piedade corretamente, uma harmônica, com fé em Deus, dando exemplo para o povo. A Bíblia diz que a nossa vida, ela tem que condizer com o que nós falamos. Veja bem, você não pode falar algo e viver algo diferente. Mas Jesus Cristo está vindo, você tem que se preparar para tentar agregar o máximo de almas que vocês puderem para tirar do pecado do mundo. Então veja, apóstolo Judas está dizendo aqui, com toda a diligência, tive por necessidade, um grande desejo que tinha lá dentro. É necessário falar isso. É necessário abrir esse leque, abrir isso, mostrar para todos. Não deixar ali algo escondido, parece que é, parece que não é. Irmãos, temos que sempre opinar pelas coisas corretas de Deus. Esse negócio de meio termo, eu já falei, Deus não aceita. Esse negócio só lá de fora, achar que Deus vai salvar o povo por causa de roupa, por causa de cabelo, isso faz parte também, mas não é só isso não. Nós temos que crer em toda a palavra de Deus, nem só de pão, de comida, de alimento, vive o homem, mas de toda a palavra que sai, que procede da boca de Deus. E o que sai da boca de Deus é a Bíblia Sagrada para nós. E nós devemos observar essas coisas, né? Então veja, tive por necessidade escrever-vos e a exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa fé não é só agora, todo o tempo foi dada aos santos. Por isso, meus irmãos, nós precisamos ter uma fé compatível à fé que os nossos irmãos anteriores tiveram. Hoje nós ficamos olhando para trás o que eles fizeram, queremos fazer grandes proezas pelo que eles fizeram. Agora eu pergunto, e nós, como estamos fazendo? Nós estamos dando testemunho. Você pega lá Hebreus capítulo 11, né? Aquelas coisas que Deus fez através dos seus filhos, né? Que as mulheres tinham seus filhos que tinham morto e ressuscitado, e muitas coisas aconteceram, melhor dizendo, e Deus estava com eles. Agora Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Então nós temos também que realmente penetrar dentro dessa verdade e fazer algo, meus irmãos, viver para Deus, ter um posicionamento firme em Deus, para que essas coisas comecem a acontecer em nossa vida, em nossa igreja, em nosso ajuntamento, que tem que ser pelo Espírito Santo de Deus.
Isso é feito apenas através de uma remissão do Espírito Santo. Mas as pessoas não querem o Espírito Santo, o profeta diz que muitos não querem, tem medo de receber o Espírito Santo. Então, é isso que Deus quer de nós, que nós precisamos realmente ver isso. Agora recordem, observe, que eles lhes disse para fazer, que eles deveriam batalhar pela fé. Quem não estiver batalhando por fé vai perecer. Se você tentar caminhar pela cabeça, pela sua mente, por uma fé forçada, uma fé intelectual, você vai perecer como os demais. Não adianta quão religioso nós possamos pensar que somos. Mas se nós não tivermos a fé genuína, nós vamos perecer do mesmo jeito. Mesmo conhecendo Bíblia, mesmo conhecendo mensagem e sabendo que Deus tem enviado para nós. Se nós não batalhar pela fé, que uma vez foi dado para todos os santos que venceram já, antes de nós. Amém? Que uma vez foi entregue aos santos. Agora, batalhar significa não exatamente discutir. Batalhar não é discutir. Tentar provar isso, tentar provar que isso que você é melhor do que esse, aquele é pior, aquele daquele jeito não vai, aquele deixa de ir. Não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, ou posso fazer isso, posso fazer aquilo. Irmãos, o Espírito Santo faz você batalhar pela fé. Aleluia. Pega lá a couraça da justiça, o capacete da salvação, o escudo da fé, aleluia. Você pega lá em Efésios, né? Efésios capítulo 6, e você vai batalhar pela fé. Calçar os pés com o evangelho da paz, tomando sobretudo o capacete da salvação e a espada do Espírito. Você batalha pela fé. Glória a Deus. Então veja, mas de outra forma, reter ou manter, permanecer nisto. Quem tem fé em Deus não desiste. Quem tem fé em Deus mantém firme a vocação. Aconteça o que possa acontecer. Possa aparecer os levantes que for. Mas quem tem fé em Deus vai permanecer firme. Ele não muda daqui para lá, de lá para cá, não está estável em Deus. Sabe por quê? Porque até mesmo para ter uma fé genuína, fé é revelação. E fé é uma maneira espiritual de crer. Nós temos que crer conforme diz as Escrituras. A Bíblia diz, quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu interior, do seu ventre. Mas tem que crer como ele, como diz as Escrituras. Amém? Não como diz o seminário, como diz a igreja fulana, bertana, e assim sucessivamente, né? Mas nós temos que fazer pela fé, como chamados, né? Como chamados como uma expressão coloquial, né? Eu quero que você batalhe, não só um simples entusiasmo. Tem gente que está entusiasmado demais e fala alguma coisinha, começa a sentir arrepio e fala, nossa, acha que é fé. Porque sente algum arrepio, outros sentem o choro, tem pessoas que emotivam para falar nada, começam a chorar. Então, meus irmãos, mas nós estamos falando de uma fé genuína. Eu quero que você batalhe, não só como um simples entusiasmo, mas com toda a sua alma e poder, batalhar pela fé que uma vez foi entregue aos santos. Aleluia, né? Eu espero que vocês vejam isto. Você está enxergando, meus irmãos? Você está vendo, meus amados ouvintes? Ou apenas nós queremos, às vezes, enxergar outras coisas e tentar igualar o nosso posicionamento com as denominações, como eles agem lá fora, né? Querer fazer como eles fazem lá, e às vezes eles falam tanto de Deus e o coração está tão longe de Deus. São os anjinhos, né? São bem posicionados, aparentemente, mas depois na segunda-feira ou na terça continuam com as mesmas podridões. Por quê? Porque não tem a fé genuína de Deus. Porque quando a pessoa tem fé genuína, irmão, ele não passa a caminhar pelos as suas próprias maneiras, mas enfim pela maneira de dizer, quer fazer para agradar a Deus, para agradar
ao Espírito Santo de Deus. Então veja, muitas pessoas podem ter esperança no seu pensamento intelectual. Eu lamento dizer, esta é a posição que muitos cristãos professam hoje. Eles acham que porque tem uma firmeza, tem uma esperteza de mente, eles acham que eles já está salvo, ele acha que ele já é melhor que todo mundo, veja, acha que porque tem uma fé intelectual, então acha que já está resolvendo o problema, né? Mas não é bem assim não. Então muitos cristãos professam hoje o pensamento intelectual, eles têm uma concepção, mas ainda não experimentaram o que Jesus falou, quando ele disse, aquele que não nascer de novo. Será que é nascer de novo? Ou falamos muito e damos poucos frutos sobre aquilo que falamos? Então, nós sabemos que precisamos examinar essas coisas, né? Aqueles que não nascer de novo, não verá o reino. Ou a palavra traduzida de maneira mais exata, né? Conhecerá o reino de Deus. Quem não nascer de novo, você olha para qualquer coisa e diz, eu simplesmente não vejo. Mas, veja aqui, ó, você não quer dizer que você não vê com os teus olhos, você não vê com o seu coração, você não entende. Nós, todos aqueles que têm fé em Deus, vão ser mal compreendidos, porque as pessoas não conseguem enxergar como os cristãos enxergam. Sempre é assim, sempre será uma loucura, será um paradoxo, será algo assim totalmente contrário ao que eles acham. Por exemplo, uma pessoa cristã, uma irmã cristã, viver hoje como uma cristã, aos olhos do mundo, ela não vai estar fora de si. Um homem que vive corretamente, dentro do posicionamento cristão, sendo realmente um homem nascido de novo, para os seus amigos, seus companheiros de trabalho, seus companheiros aí fora, eles vão falar, esse homem é meio doido, né? Porque você sabe que o mundo hoje está na orgia, o mundo está desenfreado no pecado, ainda também é cumprimento das Escrituras, como foi nos dias de Noé. Eles comiam, bebiam, casavam e davam em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E também como foi nos dias de Ló, o espírito sodomita e tudo mais. Hoje está na terra, está aumentando cada dia mais. Mas, meus irmãos, nós agradecemos a Deus, nós louvamos a Deus, porque Jesus Cristo tem cuidado de nós. Aleluia! Deus tem sustentado a nossa fé, Deus tem dado para nós a carisma do Espírito Santo. Nós carregamos em nossos corações o desejo fervente de honrar a Deus. Não é nenhum problema, não é a luta, não é o que possa vir pela frente para atrapalhar aí a caminhada do cristão, que Deus dará força para nós prosseguir. Aleluia! Porque uma vez salvo, sempre salvo. Uma vez que você fizer uma decisão de receber a Cristo, Deus está obrigado a cumprir você por causa da palavra que você vive. Mas não queira abusar de Deus. Não queira achar que Deus possa tolerar nós. Só porque nós vamos para a igreja, só porque nós cantamos, só porque nós sabemos ler a Bíblia, porque fazemos programa em rádio, em TV. Isso não interessa para Deus. O que importa para Deus é que nós vivamos a palavra. Agora, não há dois elementos. Agora, melhor dizendo, há dois elementos apenas por alguns momentos sobre esse assunto. Há dois elementos que compõem o ser humano, e um deles é a sua mente, e outro é a sua alma. Vê? Um é a mente, que está na sua cabeça, e outro lá na alma, que a alma é a qualidade do espírito. Então, tem duas coisas que governam o homem. Aleluia! E a mente é o seu pensamento mental, seu intelecto. E sua alma é uma parte de Deus, que está em você. Agora, um homem pode, quando você é nascido nesse mundo, como uma criança, você nasce como um ser de alma vivente. E é como a idade de escolha. Veja, é com a idade de escolha, você ouve o Evangelho de alguma forma, e veja bem, algo bem lá dentro de você diz, para receber a Cristo. E isto você vai dizer, bem, eu sou muito jovem agora,
Quantas pessoas vão fazer isso? Vou esperar um pouco mais. Agora, aí está onde você fez o seu primeiro erro. Esperar quando Deus está chamando a você. Ah, não, está muito bom aqui, eu vou ficar mais um pouco aí, depois... Olha, cuidado, porque chegará uma hora que você vai querer ir e não vai ter mais chance. Muitos tentaram entrar na arca, bateram na porta querendo, mas Deus tinha fechado a arca e quando Deus fecha, ninguém abre. E um dia desses, a porta vai fechar. Nós estamos sempre falando isso, porque isto não é brincadeira, isto é verdadeiro, irmãos. Nós não temos que levar essas coisas por brincadeira, não. As coisas espirituais de Deus têm que ser espiritualmente discernidas. Vou esperar um pouco mais. Agora, aí está onde você fez seu primeiro erro. Bem aí, porque você machucou essa pessoa lá dentro, a alma. A alma quer uma aceitação. A alma quer uma purificação. A alma quer entregar a Jesus, mas a mente não deixa. Veja bem, os olhares altivos, os pés que apressam para o mal. Então, esses 5 sentidos de fora e até os 5 sentidos do espírito, eles sufocam lá na sua alma onde está o livre-arbítrio, que tem o poder de aceitar a Deus. Aí você fala, não, vou esperar um pouco mais. Irmãos, nós estamos em perigo. Nós estamos vivendo os últimos dias. Mas nós também temos que dar graças a Deus, porque é justamente nessa hora perigosa que estamos atravessando. É que Deus derramou o seu amor por nós. E Deus quer que nós sejamos salvos, conhecedores de sua palavra. Então você tem que abrir o seu coração. Deus não vai te julgar por este homem aqui em cima, seu intelecto. Veja bem, ele vai julgá-lo pela sua alma. Por isso a Bíblia diz que toda alma que pecar, pecado de incredulidade, viu? Esta morrerá. Toda alma que pecar vai morrer. É assim que a Bíblia deixa bem claro para nós. Muitas pessoas têm fé pelo seu intelecto, outras têm fé pela sua alma. Agora, o intelecto aqui em cima vai argumentar com a palavra de Deus. Ah, mas esse batismo aí em nome de Jesus, onde é que está isso na Bíblia? Aí eles falam assim, mas lá Mateus 28:19, Jesus falou para batizar em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Agora, e os apóstolos batizou usando o nome do Senhor Jesus Cristo, mas eles usam a expressão assim, mas você vai ficar com o patrão ou com o empregado. Eles sempre têm argumento, mas porque é só no intelecto. Mas mal sabia eles, se isso descesse na alma deles, ele ia ver que justamente os apóstolos, em Atos 2:38, Atos 8:16, Atos 10:47, 48, Atos 19:20, irmãos, Atos 19, verso 5, Atos 22:16, todos eles batizaram em nome do Senhor Jesus. Por quê? Porque era o cumprimento de Mateus 28:19. Quando Jesus falou, ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles foram fazer isso. E o primeiro ato batismal que se aconteceu foi em Atos 2:38, que após Pedro deu um pequeno discurso, converteu quase 3.000 almas. Aí eles perguntou a Pedro e aos demais apóstolos, o que faremos, varões e irmãos? Aí Pedro disse, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Amém? Eles cumpriram, veja bem, a escritura de Mateus 28:19. Porque Pai não é nome, Filho não é nome e Espírito Santo não é nome. É por isso que isso foi através da revelação. Os tinha que ir para o Pentecostes, para isso ser mostrado para eles. E eles então pôde apregoar este evangelho. Então, aí o intelecto fala, mas não é assim, gente. É o batismo trino e tal. Mas a Bíblia falou para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Não é porque Pai, ele atua lá no passado como Pai de todos, né? Estava todos e em todos também. O Filho é o Pai que é o Senhor. Isaías fala muito bem sobre isso aí. E nós vemos também Mateus 1:21, e chamará o seu nome Jesus. Então, o Senhor Jesus, sendo batizado também, sair da água, o Espírito Santo sobre ele, em forma de pomba, dizendo, filho amado, em quem me compraz habitar. O Espírito Santo de Deus fez isso.
E nós cremos que Deus está trabalhando, meus irmãos. Então, muitos têm fé aqui, mas você tem que ter a fé lá no seu coração. Amém? Aqui em cima, vai sempre argumentar alguma coisa. Ela diz, é a verdade. Isto é... Agora, nós temos que entender, se a Bíblia diz o que ela falou é verdade, então nós temos que obedecer. Tem outro caso aqui. Para mim, não compete, para você, não compete saber que a Bíblia é verdade e não se entregar a ela. E vai até piorar a situação. Quando você sabe que ela é verdade, você conjectura, você vira as costas para ela, e um dia, irmãos, essa verdade que você rejeitou, que qualquer pessoa rejeita, vai vir contra ele em juízo. Então, enquanto Deus está falando conosco, vamos aos pés de Jesus humildemente, nos assentar e ouvir o que o Mestre tem para nos falar. É isso que ele está fazendo para nós nesta hora. Então, veja, irmãos, mas é isso aí, se encerra o assunto. Veja, sua alma acredita, o intelecto vai dizer eu não perco. Veja, eu me pergunto, se isso poderia ter sido para os dias que passaram, eles sempre, lá atrás, eles voltam. Falando, por exemplo, sobre a Santa Ceia corretamente, um ato lava-pés. Não, isso sempre lá para os apóstolos. Isso foi lá para trás. Porque eles caminhavam, sujavam o pé e tudo mais. Mas Jesus falou, como eu vos fiz, façai você também. E ainda falou para Pedro, se não fizer, não tem parte comigo. Agora, se Jesus falou isso, irmãos, nós deveríamos cumprir. Ah, mas é um símbolo de humildade, então faça o que ele pediu. Simplesmente isso. Nós não dizemos que cremos na Bíblia, nós não carregamos a Bíblia para cima e para baixo e falamos sobre ela e tentamos fazer isso e aquilo mais. Então, vamos, se é para ver a Bíblia, vamos ver a Bíblia. Sabe por quê? Porque a Bíblia mesmo vai trazer juízo. Não é a igreja que as pessoas pertencem, não. Mas quem vai trazer o juízo é a própria Bíblia. Porque Deus vai jogar o mundo através da sua palavra. Não é nenhum rol de membro, nem um registro interno de alguma denominação. Não é nada disso. É através da Bíblia Sagrada que ele sempre vai fazer a correção. Então, veja, pode ter sido para os discípulos, né? Ou pode ter sido algo, não para nós agora, porque estamos vivendo num dia diferente. Outra coisa que o diabo está fazendo. O diabo está fazendo que os crentes ficam crentes modernos. Eles querem que os cristãos evoluem. Hoje você não sabe mais quem é cristão, quase quem não é, porque as pessoas estão com a Bíblia debaixo do braço. Mas se olhar nele, vê que não tem nada a ver com... Veja, não comporta em si o que ele está carregando debaixo do braço, que é uma Bíblia. Não consegue mudar. Veja só, hoje se consegue olhar em alguém, se sabe quase de que igreja ele pertence. Por que não dizer, se você falar para ele, se você é um cristão, aí fala, eu sou fulano de tal, eu sou da igreja Beltrano, da Ciclano. Eles nunca querem saber falar para você, eu sou cristão. Eu nasci de novo, tenho o poder de Deus, creio na palavra, sou batizado corretamente. Não, mas falaram, pertence a fulano de tal, pertence a Ciclano. Eles não estão preocupados nem mesmo se eles são cristãos, estão preocupados se pertence a alguma denominação. Então, quanto mais se ela for uma das maiorais da terra hoje. As igrejas grandes, esplêndidas, que atraem muitos. Mas veja aqui, irmãos, eu me pergunto essas coisas, né? Agora, não para nós agora, mas para vivemos um dia diferente, eles falam. Mas a alma diz, Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Deus não muda o seu parecer no tocante à sua palavra. Se ele não perdoou o mundo antediluviano, ele não vai perdoar agora. Se ele não perdoou Sodoma e Gomorra, fique tranquilo, porque ele não vai perdoar agora também. Então fazemos justiça por Deus com os asmos da sinceridade. Não queremos guerrear, não queremos fazer levante, nada disso. Deixa Deus cumprir o propósito que está proposto. Mas vamos nós cumprir o que está proposto para nós também. Vamos fazer isso de hoje em diante. Fazer exame introspectivo na nossa mente, na nossa casa espiritual. Vamos varrer toda a sujeira do nosso coração e começar agora a examinar de perto a palavra de Deus e vamos correr atrás do prejuízo. Quantas pessoas pararam, quanta pessoa ouviu Deus falar, tiveram experiência com Deus até, e hoje estão jogados nas traças, não querem nem nada com nada. Mas
Para tudo se dê um jeito. Enquanto Deus está chamando, enquanto Ele está sendo longânimo, vamos correr direto para a presença de Deus. Vamos parar a conjectura. Vamos parar de tanto pensamento incrédulo. Vamos parar de tanto diz que diz e jogando a bomba para um, jogando a bomba para outro. Foi o que aconteceu lá no tempo de Adonai. Quando eles fugiram lá, Deus depois apareceu para eles. Veja, ele falou, a mulher que tu me deste fez isso. Aí Eva falou, mas a serpente me enganou. Aí um joga a batata quente para um, para outro. Veja só, isso é o que o ser humano está fazendo hoje. O profeta diz que raramente uma pessoa pare e seja sincero e encare a realidade, mas a maioria quer correr da responsabilidade. Buscando justificativa diz para não ir para a igreja, para não servir a cristão, não ser cristão, para não servir a palavra. Irmãos, vamos encarar a realidade, nua e crua que for, mas tem que ser sinceros, amém? Temos que fazer decisão pela verdade de Deus, estar ao lado da palavra, custe o que custar, venha o que vier, mas esteja preparado para isso, tá bom? Que Deus te ajude, meu irmão, que Deus te abençoe. Só quero encerrar, está tão gostoso, com o parágrafo 22 agora. Isto que acontece quando o homem começa, veja, ele vai pela razão, ele vai para as escolas teológicas, de teologia, ele vai passar de igreja em igreja se perguntando se está com a verdade, ou se aquela está com a verdade, ou ele vai elevar sua filiação de uma igreja para outra. Você nunca deve fazer isso, você deve colocar sua filiação no céu, aleluias, glória a Deus, no livro da vida, e lá estará para sempre. Agora, todas as igrejas cristãs têm boas intenções, cada uma delas, veja, tem intenções boas. Eu acredito que cada uma delas tem verdade. E agora, eu não quero tentar dizer que elas não têm toda a verdade. Claro, eu creio. Veja, se eles acreditam que Jesus Cristo é o Filho de Deus, essa é a verdade. Amém? Então, vamos obedecer isso. Amém? Meus amados, meus irmãos, vocês que nos ouvem, nós sempre estamos aqui falando, não queremos um movimento a mais, não queremos trazer dissertações para dividir isso aqui, mas sempre procuramos nos alinhar e sempre trazer para você uma palavra que te ajuda, que te anima, que te dá condições de ser um cristão nascido de novo. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus continue falando em vossos corações. É o desejo da minha alma, tá bom? Já já nós vamos orar pelos enfermos. Mas agora aqui eu tenho algumas pessoas na conexão conosco aqui. Se eu não falar seu nome, vocês me perdoem, tá bom? Mas temos aqui, Paula Martins e família, Tatiana Norberto e família, Domingas Santos, minha irmã, Josiane e família, minha filha, Deus abençoe, lá do Paraná, Arapongas, Mateus Jesus e família, meu sobrinho também, Deus abençoe e família. Temos o Vandeck, Dani Martins, minha sobrinha, Deus abençoe. Temos Revelino de Oliveira, Deus abençoe. Jonas Pereira, Deus abençoe. Marta Fernandes, Deus abençoe. Ismael Soares. Meus amados irmãos, Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Nós vamos agora orar. Se tiver alguém firme e doente, e você crê que Deus vai te abençoar, tá bom? Amado Deus, Pai Celestial, neste momento solene de adoração, eu levanto a minha mão em favor dos meus amados irmãos e irmãs, ouvintes que estão enfermos, Senhor, que eles possam, pela fé, crer lá na sua alma, Senhor, e deixar todo o intelecto, todo o pensamento, achando que não tem mais jeito, devido à gravidade dos seus problemas, mas no nome do Senhor Jesus Cristo, que eles alcançam fé agora, Deus, para receber a cura, a libertação, a paz, possa apaziguar cada lar, cada vida que sofre nesse momento. Nós repreendemos todo o mal desses corpos e ordenamos que saia, em nome de Jesus Cristo, que o poder ressurreto, o poder, ó Deus, ressurreto que tirou Lázaro do túmulo, Senhor, possa restaurar esses corpos, libertá-los para a honra do seu precioso bendito nome, em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Meus irmãos, Deus abençoe. Nós vamos ouvir mais um louvor aqui, talvez dois. Em seguida nós já vamos encerrar, tá bom?
Deus abençoe. Vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Glória a Deus, aleluia. Pelo poder do Senhor, Ele manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. E alegria vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, glória, aleluia, Maranata, vem Jesus, sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho o Consolador, sua glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Muito bem, irmãos. Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos já encerrando, mas queremos também agradecer a nossa irmã Néia Santos, que está em conexão conosco, já no final aí, que eu vi. Deus te abençoe todos vós. Que a graça soberana de Deus, o Espírito inefável de Jesus Cristo esteja com cada um de vocês, tá bom? E sempre estamos aqui, amanhã estamos ali no tabernáculo, se Deus permitir, sabendo Deus todas as coisas, né? Estamos ali para adorar a Deus, tá bom? Então nós vamos rodar mais um louvor aqui enquanto vou terminando, tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado. Boa noite, descansa a todos, né? Graças a Deus, hoje é feriado, todos estão descansados, a maioria, né? Muitos descansaram hoje. E não sei se vocês notaram, o repertório, né? Está melhorando aqui aos pouquinhos. Vamos ajeitando aqui o nosso ambiente, tá bom? Deus abençoe a todos, meu muito obrigado pela carisma, pela dedicação, pela atenção dispensada para conosco. E volta a nos ouvir todas as quarta-feiras, a partir das 7h30, estaremos aqui mais uma vez juntos, né? Adorando ao Senhor na beleza da sua santidade, tá bom? Deus abençoe e boa noite a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Amém.
seria fosse hoje esse dia? Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo, com Jesus ia viver. Agora mesmo eu deixaria de sofrer noutra vida além do mundo, com Jesus ia ter. Ora vem, Senhor Jesus, estamos a te esperar. Ora vem, Senhor Jesus, pois contigo queremos morar. Amo a tua vinda, meu Senhor.